Nesta reunião, o doutor Luiz Antônio usou da tribuna, falando sobre o que colocou o ex-diretor de transporte escolar de Limoeiro, Fernando Oliveira. Falou também alguns assuntos sobre a Compesa em Limoeiro. Eu vou começar, Gonçalves. Bom dia a todos os seus ouvintes, telespectadores da TV Web. Eu começo falando sobre a Compesa. Olha, já teve aqui numa sessão, numa audiência pública, um coordenador regional e o gerente da Compesa de Limoeiro, há 2 anos atrás, se o espírito não me engana. E na ocasião, eles disseram que ia resolver o problema, que a Compesa estava interessada em resolver o problema da água de Limoeiro, e na oportunidade eu perguntei como seria feito isso. E eles disseram que ia substituir, me lembro bem, que ia ser substituído bombas por bombas mais possantes nas 2 tomadas de água, uma em Carpina, na barragem de Carpina, e a outra lá em Bizarra, na tomada de água de Bizarra, do Rio Orobó. Acontece, Gonçalves, que a barragem do Rio Sirigi, que foi construída no engenho Poço Comprido, lá em Vicência, essa barragem, ela tem um volume de acumulação muito grande. O Rio Sirigi é um rio perene, ou seja, é um rio que contribui para o abastecimento d'água de muitas cidades. E em vez de fazer a captação ali no Rio Orobó, todos nós sabemos que o Rio Orobó hoje tem uma barragem de Pedra Fina. E a barragem de Pedra Fina, no verão, ela não solta água para Bizarra. O que é que acontece? O Rio Orobó seca, então não está vindo água praticamente nenhuma de Bizarra, do Rio Orobó para Limoeiro. E fica a cidade de Limoeiro somente com o manancial de Carpina. O volume de água de Carpina que chega aqui no nosso reservatório, na estação de tratamento, praticamente só dá para 50% da cidade de Limoeiro. Então não adianta enganar ninguém. Vamos esperar aqui a presença do gerente da Compesa para ver o que é que ele vai dizer. Porque a verdade é essa, não adianta vir para aqui com conversa mole. A Compesa deveria ter feito como fez para Surubim. Tirou a água lá da barragem de Sirigi, né? Lá no engenho Poço Comprido, para Surubim, veja que coisa. E deixou Limoeiro, não é, a pão e água, vamos dizer assim, sem água até. Então, o que faltou foi força política, não é, dos políticos desse governo. E quem são os políticos ligados ao governo? O prefeito, o deputado que foi votado em Limoeiro, João Campos e outros, o Aloysio Lessa, dentre outros. O que é que esse povo está fazendo por Limoeiro? Até agora nada. João Campos esteve aqui um ano da eleição, um ano antes, no ano da eleição, e não voltou mais a Limoeiro. Então, o nosso abastecimento d'água está precisando de decisão política. Não vai ser a mudança de um gerente aqui da Compesa de Limoeiro que vai fazer milagre. Ele não é milagreiro, tá certo? Para fazer milagre aqui, para resolver o problema da água de Limoeiro. Então, esse problema da água de Limoeiro é um problema seríssimo que só será resolvido com a decisão do governo do Estado. Compesa, governo do Estado. Você falou muito aqui o tempo todo sobre os transportes escolares, sobre a frota do município, e ouviu aí os depoimentos do ex-diretor agora, né, Fernando Oliveira. Olha, há 2 anos atrás, cerca de 2 anos, nós pedimos aqui uma CPI sobre o transporte público de Limoeiro, né, o transporte público, eu digo, do município, e também naquela ocasião sobre o abastecimento. Porque se tinha muita denúncia, né, das irregularidades. Nós pudemos constatar há 1 ano e meio, 2 anos atrás, que algumas viaturas do município já estavam sucateadas, quando quebrava, em vez de mandar consertar, mandava para uma oficina ou então botava lá num depósito. A oficina fazia o conserto, como aquela ambulância do SAMU, que eu fiz a denúncia lá em frente ao SAMU, que passou 3 meses, não é, que ninguém sabia onde estava a ambulância do SAMU. Morreu gente aqui em Limoeiro sem ser socorrido pela ambulância do SAMU. E agora foi constatado, não é? Agora foi desnudado, vamos dizer assim, foi trazido a público pelo gerente de transporte do município de Limoeiro. E aí, a palavra desse gerente hoje já não tem mais valor, segundo o vereador da base do governo. Não tem mais valor, porque disse que o gerente foi demitido a semana passada e todo mundo já sabia que o gerente não era coisa boa. Ora, se todo mundo sabia que o gerente tinha esses defeitos, e por que essa gestão nomeou o gerente e ele passou 3 anos à frente, não é, da gerência de transporte do nosso município? Isso demonstra a falta de gestão, isso demonstra, sabe, sobretudo, que o prefeito não soube escolher, tá certo, os seus assessores.
Limoeiro não merece estar mergulhado nessa crise. Há poucos dias, Gonçalves, chegou aqui em Limoeiro, no final do ano, o prefeito nomeou um cidadão aí, sobrenome Cegonha, para a assessoria de imprensa do município, com tantos jornalistas capazes que tem aqui em Limoeiro. Esse cidadão passou exatamente 15 dias, chegou no dia 13 nomeado, no dia 28 foi embora. E eu ouvi um áudio dele dizendo o seguinte, dizendo que não ficava porque não encontrou a mínima condição de trabalho, ou seja, falta de estrutura no nosso município. Então, está demonstrada aí a incapacidade dessa gestão de saber escolher os seus assessores. E uma gestão se mede exatamente pela escolha, não é, dos assessores que vão compor o planejamento, que vão fazer a cidade andar, ou o estado, ou o país. Nós vimos que Limoeiro já mudou vários secretários, não são poucos não. Se eu citar aqui na educação, se eu não me engano, é o terceiro. Na finanças, se eu não me engano, também terceiro ou quarto. A administração já vai no quarto ou quinto. Inclusive, teve uma notícia aí, não sei se é verdadeira, que foi nomeado agora, não é, um novo secretário de administração. Não sei se é fake news, não é, não sei. Mas o que a gente vê são gestores do município. A cada, vamos dizer assim, a cada destempero do prefeito, ele chega e dá um chute na mesa da cadeira e muda o gestor. Não é assim que se faz. Limoeiro é uma cidade importante do nosso estado. Recebemos aqui semana passada, Gonçalves, do Ministério Público, pedindo que os vereadores solicitem da prefeitura e fiscalizem a aplicação dos recursos do pré-sal, dizendo nesse mesmo ofício que três municípios de Pernambuco ainda não tinham feito esse comunicado ao Ministério Público. E para surpresa nossa, aliás, não é mais surpresa, Limoeiro é um dos 3 municípios. Então isso é uma vergonha, não tem portal de transparência. Onde você procurar, em qualquer secretaria, você vai encontrar desmandos e mais desmandos. E esse agora, denunciado por Fernando Oliveira, com essa saída dele, é uma situação muito grave, porque ele faz sérias denúncias, inclusive que foi tentado corrompê-lo. Ele diz textualmente que foi convidado a não sair da gestão, ficar num cargo de emprego lá no gabinete do prefeito, tá certo? Sem ter responsabilidade, sem ter mais... Numa zona de conforto. Né? Numa zona de conforto total. Agora, vê só, que zona de conforto e a consciência desse rapaz. Eu quero aqui até parabenizá-lo por essa atitude corajosa que ele teve diante de uma gestão prepotente, arrogante e irresponsável que está comandando Limoeiro na atualidade.